Quando o mercado financeiro começa a discutir seriamente a venda da joia da coroa de um dos maiores grupos empresariais do país, um sinal de alerta naturalmente dispara. Isso não acontece por acaso. Porém, no caso da Ultrapar, agora em 2026, a mesa de negociações não foi montada por desespero ou por uma crise de liquidez. Ela é o troféu de uma reconstrução tão bem-sucedida que deu à holding o direito de escolher o seu próprio destino. Com a ação subindo mais de 30% no ano e flertando com as máximas dos ciclos recentes, a pergunta do episódio de hoje é como a empresa deixou o caos de 2018 e o receio de 2022 para chegar ao ponto de poder decidir se vai continuar sendo a dona de uma gigantesca e estratégica rede de postos de gasolina ou usar o seu caixa para se consolidar como uma plataforma mais concentrada em infraestrutura e logística. Eu sou Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Para entender por que a Ultrapar de hoje negocia perto dos R$ 28, a gente precisa primeiro tirar uma fotografia do que é esse portfólio no presente. A companhia deixou de ser um conglomerado inchado para se tornar um ecossistema muito mais lógico. A Ipiranga hoje é o motor de escala e geração de caixa, respondendo por cerca de 56% do EBITDA do grupo, que é a métrica simplificada de geração de caixa da operação. Já a Ultragaz funciona como a âncora de qualidade e resiliência, entregando um retorno sobre o capital investido, ROIC, na casa dos 40%. Isso é muita coisa. E nas pontas de crescimento temos a Ultracargo, a maior empresa independente de armazenamento de granéis líquidos do país, e a Hidrovias do Brasil, que opera as soluções logísticas do agronegócio. Essa arquitetura é o que permite o mercado cogitar a venda da Ipiranga. Se a empresa for vendida no topo do ciclo de margens, a Ultrapar faz uma arbitragem de múltiplos. Em outras palavras, ela vende um negócio que hoje está precificado com prêmio operacional para comprar ativos logísticos de maior previsibilidade, onde o mercado costuma aceitar múltiplos mais altos. É um movimento para reduzir a dependência histórica de combustíveis fósseis. Mas para valorizar o cenário de hoje, é claro, a gente precisa voltar para o momento em que o mercado perdeu totalmente a fé nessa história. O ponto de ruptura foi 2018. Até ali, a Ultrapar era tratada como uma compounder premium, aquela ação que você comprava e esquecia na carteira porque a execução era sempre impecável. Essa confiança quebrou com a greve dos caminhoneiros e principalmente com uma guerra de preços que a Ipiranga não soube lutar. Os concorrentes regionais, os chamados bandeiras brancas, começaram a ganhar mercado de forma agressiva. A Ipiranga se viu presa numa escolha mortal. Se tentava manter o volume, destruía a margem. Se tentava defender a rentabilidade, perdia a market share. No balanço daquele ano, o BTG Pactual manteve a sua recomendação, que na época era de venda, cravando o relatório com a seguinte frase: Big Picture Unchanged, indicando que o quadro geral continuava ruim. O indicador vital, a margem EBITDA unitária da Ipiranga, despencou de R$ 149 por metro cúbico no final de 2017 para apenas R$ 92 no final de 2018. Essa é a métrica mais pura de eficiência no setor de combustíveis. É o lucro operacional por 1.000 litros, que sobra depois de pagar o produto e a operação. Quando esse número derreteu, começou a compressão do múltiplo da ação. O investidor percebeu que a Ultrapar não era mais imune a crises, e o papel entrou numa tendência de baixa que duraria anos. Em 2019, essa desconfiança se tornou convicção. A empresa entrou no modo sem crescimento e a Ipiranga registrou a maior perda líquida de postos da sua história num único trimestre, com 32 unidades. Mas o problema não era só nos postos. A Ultrapar daquela época acreditava que o sucesso vinha da diversificação total, tentando ir de combustíveis a farmácias. E foi aí que o castelo ruiu. Em fevereiro de 2020, o mercado recebeu o atestado de óbito dessa estratégia, o impairment, uma redução contábil de R$ 593 milhões na rede Extra Farma. A holding admitiu formalmente que a estratégia de diversificação fora do seu círculo de competência havia destruído o valor. Ou seja, antes mesmo de qualquer choque externo, a tese já estava balançando. A pandemia, que veio logo depois, apenas transformou uma crise de confiança numa crise de sobrevivência. O capítulo de 2020 é dramático pelo contraste. No Investor Day de 5 de março, a diretoria subia ao palco para falar em se alavancar para comprar refinarias da Petrobras. Só que dias depois, a pandemia forçou um recuo completo. Em abril, todo o otimismo acabou.
o guidance foi cancelado, o investimento cortado em 30% e a empresa correu para os bancos para pegar 1,5 bilhão em crédito de emergência só para garantir liquidez. A ação encostou no menor nível desde 2011. A queda foi violenta porque os investidores puniram uma gestão que, na véspera do colapso, estava disposta a se alavancar ainda mais em vez de proteger o caixa. E foi exatamente esse susto que forçou o conselho de administração a mudar o rumo. A virada estratégica começou em 2021 com uma cirurgia de portfólio. Para salvar o coração do grupo, eles precisavam amputar o que estava drenando o capital. Venderam justamente a Extra Pharma por 700 milhões de reais e em agosto a gigante química Oxiteno por 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O mercado interpretou isso como a salvação do balanço. Afinal, essa injeção bilionária tirou a corda do pescoço da empresa e fez a alavancagem despencar. Mas houve um paradoxo. Ao limpar as subsidiárias, a Ultrapar ficou exposta. Toda a fragilidade da Ipiranga apareceu claramente. No fim de 2021, a margem unitária caiu para apenas R$ 75,00 e o market share bateu a mínima histórica de 17,7%. O resultado na tela foi feio. Houve alívio no balanço de fato, mas não houve expansão no múltiplo da ação. Ou seja, o mercado comprou a ideia de melhora financeira, mas não comprou a operação e a ação permaneceu num limbo que parecia eterno ao longo de 2022. A dívida não era mais o problema, mas a confiança na operação estava abalada. A Ipiranga precisava provar que ainda sabia operar com excelência. Porém, esse renascimento deu as caras em 2023. A Ipiranga remodelou toda a sua estratégia de preços para ser mais regionalizada e responsiva. A comprovação de resultado foi no terceiro trimestre daquele ano, quando a margem da empresa saltou para absurdos R$ 244 por metro cúbico. O papel pegou o consenso de mercado de surpresa. O Goldman Sachs publicou um relatório classificando o resultado como muito acima do esperado. Mas o que causou essa virada? O cenário ajudou com um ambiente competitivo mais racional e fortes ganhos de estoque com a valorização dos combustíveis. Mas a grande sacada foi a execução. A Ipiranga provou que a sua nova estratégia de precificação conseguia segurar clientes sem sacrificar o lucro por litro. Foi exatamente nesse ponto que o ceticismo começou a acabar. O investidor fez a conta e percebeu que havia uma mudança de regime comercial definitiva. Ou seja, o terceiro trimestre de 2023 virou o ponto em que o papel deixou de andar de lado e entrou numa reprecificação vertical. Para entender a reta final dessa história, precisamos dividir os anos de 2024 e 2025 em 3 grandes movimentos. O primeiro foi a mudança de regime. A Ultrapar consolidou sua nova face, enviando um recado importante ao mercado. Rodrigo Pizzinatto foi anunciado como novo CEO. Isso foi importante porque Pizzinatto era o diretor financeiro que liderou aquelas vendas dolorosas da Extra Pharma e da Oxiteno para limpar a dívida. Colocar o homem que salvou o balanço na cadeira principal mudou a tese. A empresa então deixou de falar num turnaround de emergência e passou a falar de alocação estratégica de capital. O segundo movimento foi a prova operacional. Para justificar essa nova fase, a execução precisava acompanhar. E acompanhou. A empresa monetizou créditos fiscais gigantescos, enxugou custos, cortou mais de 1.000 funcionários e recuperou o mercado da ilegalidade, principalmente com a ajuda de operações como a Carbono Oculto. A Ipiranga então voltou a ser o motor bilionário de geração de caixa. O terceiro movimento foi a ofensiva. Com a operação forte e o caixa cheio, a Ultrapar foi às compras. Assumiu uma posição estratégica na Hidrovias do Brasil. Em seguida, a mídia começou a reportar que a holding estava montando uma posição na Rumo Logística, via swaps financeiros, que são contratos para ganhar exposição à ação, sem a necessidade de comprar os papéis diretamente. Então o mercado parou de precificar apenas a recuperação e passou a pagar um prêmio pela capacidade da gestão de reciclar capital, o que levou o BTG a publicar um relatório rotulando a empresa como uma alocadora de capital subestimada. Tudo isso nos traz ao cenário de fevereiro de 2026. Agora, o grande debate da empresa é sobre a possível venda da Ipiranga. O mercado aceita essa ideia porque agora a Ultrapar provou que sabe gerar retorno e vender a Ipiranga no topo destrava um valor importante para bancar essa nova vida totalmente dedicada à infraestrutura. Se o negócio sair, a Ultrapar terá que decidir se distribui esse dinheiro em dividendos massivos para os seus acionistas ou se parte para as fusões e aquisições pesadas. Mas claro que há riscos.
O Goldman já publicou uma análise sinalizando cautela, alertando que novas fusões e aquisições podem trazer complexidade adicional e fazer o investidor voltar a cobrar o desconto de holding, exatamente como acontecia no passado. O sucesso dessa nova fase, então, depende de um rigor de alocação impecável. Enquanto a Ipiranga continuar dentro de casa, o mercado vai monitorar se a margem sustenta um patamar acima de R$ 160 por metro cúbico e se o ganho de participação sobre os ilegais continua, porque isso determina o valor do ativo. Mas se a venda avançar, o foco muda completamente. Preço da transação, destino do caixa e disciplina para não recriar o desconto de holding. A Ultrapar já não é mais uma tese de conserto, agora é uma tese de escolha. E todo o sofrimento do passado, com as decisões importantes tomadas, levaram a empresa a ter o poder de escolher o seu futuro em dois caminhos promissores.